Nesta segunda parte do nosso curso, nós vamos partir para a resolução de problemas de concursos. Eu preparei um resumo para vocês, um resumo dos quadros conectivos lógicos e da condição para que a frase seja verdadeira. Vou começar resolvendo uma questão que fala do que é proposição, que exige que o aluno, essa questão exige que o aluno saiba a definição de proposição lógica. Vejamos. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Primeira frase: 3 mais 9 é igual a 12. Esta frase, se eu perguntar se ela é verdadeira ou falsa, você logo vai me dizer: 3 mais 9 é igual a 12. Verdadeiro. Então, se ela é verdadeira, ela tem um valor lógico. Ela é uma proposição. A frase 1 representa uma proposição. A frase 2: Pelé é brasileiro. Óbvio que é verdadeiro. Você sabe que ela tem um valor lógico. E se ela tem um valor lógico, ela também é uma proposição. O jogador de futebol. Como é que eu vou dizer que se essa frase é verdadeira ou falsa? Se ela está incompleta. A idade de Maria. Também não posso dar um valor lógico para essa frase. A metade de um número. Eu também não consigo dar um valor lógico a esta frase. O triplo de 15 é maior que 10. Com certeza essa frase tem um valor lógico. Inclusive é um valor lógico verdadeiro. Portanto, as frases 1, 2 e a frase 6 são proposições lógicas. E aí vale uma observação. Toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição. Então, a frase 1, 2 e 6 são sentenças lógicas. Portanto, a resposta correta é a letra A. Mais uma questão. Considere a proposição: Paula estuda, mas não passa no concurso. O mas é uma conjunção. E em lógica, a conjunção é o conectivo i. Portanto, mas ali pode ser trocado por Paula estuda e não passa no concurso. A resposta para essa questão é que o conectivo lógico é uma conjunção. Letra B. Mais uma questão. Considere a afirmação P, que representa A ou B, onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações. Afirmação A: Carlos é dentista. Afirmação B: se Enio é economista, então Juca é arquiteto. Ora, sabe-se que a afirmação P é falsa. Logo, o que podemos identificar? Ora, se eu sei que a proposição A é uma proposição falsa e a proposição B também é falsa, por que isso? Porque eu coloquei que o valor de A é falso e o valor de B é falso. Porque eu quero que a proposição P seja falsa. Ali nós temos o conectivo OU. Para que aquela frase seja falsa, as duas devem ser falsas. Então, falso para a primeira e falso para a segunda. Sendo a primeira falsa, sendo A falso, eu garanto que Carlos não é dentista. E sendo a proposição B falsa, o que é que eu garanto? Quando é que uma frase com sim então é falsa? Quando o valor da primeira frase é falsa, é verdadeira, desculpe, e quando o valor da segunda frase é falsa. Então, sendo verdadeira a primeira e sendo falsa a segunda, aí a frase B é falsa. Conclusão: Carlos não é dentista, Enio é economista e lá Juca é arquiteto é falso. Quer dizer que Juca não é arquiteto. Portanto, nós temos como resposta correta a letra B de bola. Nossa próxima questão. Se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres. Se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Logo, nós temos aí duas proposições condicionais, certo? Uma é
Todos nós acham que causa, então não há atos livres. E a outra é a volta. Se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Nesta questão, foi garantido o sim então indo e o sim então voltando. Portanto, o que é que nós temos? Todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres. Se não há atos livres, todos os nossos atos têm causa. Esses dois condicionais aqui refletem o bicondicional. O bicondicional equipara-se à conjunção de dois condicionais. Portanto, a resposta vai ser: todos os nossos atos têm causa, se somente se não há atos livres. E temos como resposta a alternativa C. Mais uma questão de lógica para vocês. Dadas as proposições compostas, proposição 1, 3 mais 4 é 7, se somente se 5 ao cubo é 125. 3 mais 2 é 6, então 4 mais 4 é 9. Raiz de 3 é maior que 1 ou π não é um número real. 4. Raiz de 2 é maior que 1, então 2 elevado a 0 é 2. 5. Menos 2 é maior que 0. Se somente se, π ao quadrado é menor que 0. Nós queremos saber aquela frase que tem um valor falso. É necessário conhecer as regras de cada conectivo lógico. As tabelas que eu mostrei para você. A tabela verdade para cada conectivo. Vejamos. Primeira frase. 3 mais 4 é igual a 7? Verdade. 5 ao cubo é 125? Verdade. Olha a tentação em dizer 15, viu? É 5 vezes 5 vezes 5. Então, verdadeiro com verdadeiro, no se somente se, vai dar o quê? Verdadeiro. Frase 2. 3 mais 2 igual a 6? Falso. 4 mais 4 igual a 9? Falso. Mas falso com falso, no se então, dá verdadeiro. Portanto, essa frase aqui é verdadeira, não é nossa resposta. 3. Raiz de 3 é maior que 1. Verdade. Se raiz de 1 é 1, raiz de 3 é maior que 1. Π não é um número real. Isso é falso. Π é um número real. Ele vale aproximadamente 3,14. E no conectivo OU, quando pelo menos uma é verdadeira, a frase toda é verdadeira. Portanto, não é nossa resposta. Frase 4. Raiz de 2 é maior que 1? Verdade. 2 elevado a 0 é 2? Falso. 2 elevado a 0 é 1. Verdadeiro na primeira, falso na segunda. No se então, torna a frase falsa. E aí, a número 4 é a nossa resposta. Analisando a número 5, nós percebemos que menos 2 maior que 0 é falso. Π ao quadrado menor que 0 também é falso. Mas falso com falso no se somente se dá o quê? Verdadeiro. Portanto, nossa resposta é a número 4, alternativa correta, letra E. Vou te mostrar agora a tabela resumo que eu fiz para que você pegue as 4 tabelas para os 4 conectivos e coloque em uma só. Essa tabela vai te ajudar muito na resolução de problemas. Essa tabela foi pensada por mim e pelo grande mestre de Recife, o professor Tássio Maciel. Então, como eu estava dizendo, esta tabela, pensada por mim e pelo professor Tássio, é uma tabela que mostra a proposição e a condição para que a frase seja verdadeira. Como é essa tabela? Conectivo OU. A condição para que uma frase com OU seja verdadeira é que as duas proposições não podem ser falsas. Então não pode ter FF no OU para que a frase seja verdadeira. No conectivo I, a única chance de dar verdadeiro é se as duas forem verdadeiras. Caso contrário, a frase será falsa. O conectivo se então, a única forma da frase ser falsa é quando a primeira é verdadeira e quando a segunda é falsa. Em qualquer outra condição, a frase será falsa. Desculpe, em qualquer outra condição, a frase será verdadeira. Verdadeiro com falso dá falso. Qualquer outra condição é verdade. Se somente se verdadeiro com falso e falso com verdadeiro
dá falso. Então nem pode ter VF nem FV. Quando eu marco um X azul aqui, é porque não pode ter isso para que a frase seja verdadeira. E essa tabela vai nos ajudar muito na resolução de problemas. Vai permitir que você resolva uma questão em até segundos. Uma questão de lógica da CESP resolvida em segundos, não é para qualquer um. Então, vamos pensar agora nas próximas questões. Nossa lógica ela é argumentativa. Ela está sempre ligada à formação de argumentos. Um argumento é constituído de premissas e conclusão. Uma premissa é uma proposição pressupostamente verdadeira. É uma frase em que nós acreditamos que ela é verdadeira, mesmo que não seja. Por exemplo, nesta questão aqui, do Banco Central, nós temos: Jair está machucado ou não quer jogar. Mas Jair quer jogar. Logo, vejam só, nessa questão foram dadas duas proposições. A primeira foi composta: Jair está machucado ou não quer jogar. A segunda foi simples: Jair quer jogar. Eu tenho que admitir que essas duas proposições são proposições verdadeiras. Admitindo que essas proposições são verdadeiras, qual é a conclusão que eu devo tirar? Qual das alternativas vai ser verdadeira aqui? Então, pensando nisso, nós temos verdadeiro para Jair quer jogar e verdadeiro para Jair está machucado ou não quer jogar. Se esta proposição é verdadeira, Jair quer jogar, então a proposição Jair está machucado ou não quer jogar também tem que ser verdadeira. Logo, não quer jogar é falso. Quer jogar, verdade. Não quer jogar, falso. Mas para que essa frase toda seja verdadeira, é necessário que essa também seja verdadeira. Por quê? Porque no ou não pode ter FF. É só olhar para a nossa tabela. A nossa tabela, ela mostra que para que uma frase com o ou seja verdadeira, as duas frases não podem ser falsas. Então, pelo menos uma deve ser verdadeira. Portanto, nessa frase aqui nós temos: Jair quer jogar, verdade. Não quer jogar, falso. Mas esta frase toda tem que ser verdadeira. Então, essa tem que ser verdadeira. Não podem as duas serem falsas. Portanto, Jair está machucado, verdade, e ele quer jogar. Isso você encontra na letra E. Na nossa próxima questão, nós também temos outro argumento lógico. Temos a questão que diz assim: surfo ou estudo? Fumo ou não surfo? Velejo ou não estudo? Ora, não velejo. Assim, vamos concluir uma dessas alternativas. Então, eu listei para vocês aqui todas as frases: surfo ou estudo? Fumo ou não surfo? Velejo ou não estudo? E não velejo. E já estou garantindo para você que todas elas são frases verdadeiras, porque são premissas de um argumento. E aí começa sempre com a proposição simples. Não velejo é verdade. Velejo é o quê? Falso. Se não velejo é verdade, velejo é falso. Mas essa frase tem que ser verdadeira. Aí você lembra da tabela resumo que eu fiz para você. Para que uma frase com o ou seja verdadeira, é necessário que pelo menos uma seja verdadeira. As duas falsas não podem. Então, não estudo tem que ser o quê? Verdade. Se não estudo é verdade, estudo lá em cima vai ser o quê? Falso. Não estudo é verdade, estudo é falso. Mas esta frase tem que ser verdadeira. Portanto, o surfo tem que ser verdade. Por que surfo tem que ser verdade? Porque no ou não pode ter FF. Se surfo é verdade, não surfo vai ser o quê? Vai ser falso. Se não surfo é falso, fumo tem que ser verdade. Fumo tem que ser verdade porque no ou, para ser verdadeira, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Portanto, conclusão: surfo, fumo e não estudo. Nós temos na letra E dizendo que essa pessoa fuma e que essa pessoa surfa. Fumar para ele é verdade. Surfar para ele também é verdade. Então a letra E é a resposta correta. Agradeço a todos que acompanham o blog dos concursos e quero dizer que a partir dos próximos encontros nós faremos mais questões de raciocínio lógico
e eu pretendo ajudar vocês aí nessa caminhada para tão grande aprovação aí nesse concurso, para esse sonho. Obrigado, Nelson Carnaval.